Sejam bem-vindas e bem-vindos aí. Essa live aqui é mais uma troca mesmo de informações, de ideias, de tirar dúvida. Vamos ver se tem alguma dúvida, amor? Olha aqui, ó. Uma dúvida. Buttermilk é considerado um ingrediente ácido e, sendo assim, tem reação com o bicarbonato? Sim, buttermilk ou leiteiro, né? Para quem não conhece pelo nome aí, o buttermilk ele é um ingrediente bem ácido, né? Quando a gente vai fazer manteiga, por exemplo, a gente usa lá creme de leite fresco ou aquelas natas frescas, a gente bate até separar a gordura do líquido. Essa gordura é o que fica de manteiga pra gente, é o que a gente vai utilizar lá para fazer o buttercream, por exemplo. E o que sobra é o leitelho, é o buttermilk, que é a parte mais ácida, com pouquíssima gordura que tem ali, né? Então ele é bem ácido e a gente consegue também fazer o buttermilk ou leitelho, né? Não precisa somente, se você vê lá uma receita que vai buttermilk, né? Normalmente receitas de red velvet, receitas de cookies, algumas vão buttermilk. Ai, mas eu vou ter que fazer manteiga e fazer todo esse processo para obter o meu buttermilk? Não, a gente consegue fazer o buttermilk. É só pegar leite desnatado e adicionar com vinagre ou suco de limão, né? Mistura os dois, deixa uns 10 minutinhos lá reagindo, fica show de bola. Dá para fazer com leite integral também, mas o mais correto aí, né, é fazer com o leite desnatado, porque ele realmente é uma produção com pouca gordura, né? Uma produção mais ácida. Bruna, sobre o bicarbonato que você falou em usar ali na massa, serve para branca e de chocolate ou só de chocolate? Gente, é a regrinha que eu falei do bicarbonato. Bicarbonato precisa de ingrediente ácido para reagir. A sua massa branca tem algum ingrediente ácido para reagir? Tem iogurte, tem buttermilk, tem alguma, né? Tem suco de limão, tem algum ingrediente ácido para você trazer o bicarbonato? Se tiver, vamos usar, né? Se não tiver, não vamos usar. É regra ter o ingrediente ácido. Já a massa de chocolate, a gente fala em ingrediente ácido quando o cacau em pó tem 100% de sólidos de cacau, tá? Se tiver menos que 100%, eu já não conto esse cacau como ingrediente ácido. Ah, eu usei o chocolate em pó com 50%. Não é ingrediente ácido, a não ser que você traga outro ingrediente ácido para essa massa de chocolate, né? De novo, buttermilk, iogurte, vinagre, limão, algo, né, nessa linha. Olha aqui, ó. Bruna, socorro! Quando posso fazer a massa se a entrega for para o sábado? Posso fazer na quarta, rechear na quinta e na sexta fazer a decoração? O ideal que eu gosto de trabalhar é dia 1, né? No caso aí, quinta-feira, né? Você vai entregar o bolo no sábado. Então, quinta-feira, eu faria todas as minhas massas, né? Eu tô pensando em toda a minha produção aqui. Eu tenho um monte de bolo para entregar no sábado. Então, na quinta-feira, eu vou assar todas as minhas massas e fazer todos os meus recheios. Vou embalar essa minha massa e deixar ela na geladeira. No dia 2, no caso, sexta-feira, no seu caso aí, vou tirar essa massa da geladeira, esperar ela perder um pouco o gelo, porque eu tô usando massa manteigada que fica mais firme e gelada. Vou tirar ela da geladeira e vou esperar aí uns 15, 30 minutinhos para ela perder um pouco esse gelo e eu fazer os cortes da minha massa. Isso eu vou ensinar na aula de amanhã, tá? Da Masterclass na aula 2, hein, gente? Não vamos perder. E aí eu vou fazer esses cortes e vou fazer a montagem do meu bolo. Bruna, para mim, Bruna, é essencial, mais importante do nosso processo, tá? A montagem, que é o que eu vou ensinar para vocês amanhã, na aula de amanhã, na aula 2 da Masterclass. Então, assim, pelo amor de Deus, não percam essa aula, porque ela é importantíssima. Para mim, é o fator mais importante. Se eu não sei fazer essa... Nossa, tem um bicho ali dentro muito grande. Ele tá voando por aqui. Então, se eu não sei fazer essa parte de estruturação direito, todo o resto vai dar errado, tá bom? Então, vou lá, segundo dia, vou lá, faço toda a minha montagem, bonitinho, lindo, maravilhoso do meu bolo, do jeito que eu vou ensinar para vocês amanhã, levo para geladeira. No sábado, que é, no caso, meu terceiro dia, eu vou tirar esse bolo, vou espatular e vou entregar para o meu cliente. No caso do Buttercream, a gente sempre leva esse bolo espatulado para a geladeira para fazer esses acabamentos mais perfeitinhos, porque o Buttercream, quando fica gelado, ele fica firme, né? Permitindo a gente fazer quinas bem perfeitas e algumas decorações bem incríveis. Então,
Você poderia, por exemplo, começar na quarta, né? Todas as massas, todos os recheios na quarta, na quinta a montagem, na sexta você espatula, manda para a geladeira e na sexta você faz todos os acabamentos no Burger Queen, termina a decoração e entrega para o seu cliente. Igual eu sempre falo aqui, tá? O Burger Queen, gente, ele é feito com manteiga. Ah, é 100% de manteiga? Não, não é 100% de manteiga, tá, gente? Mas ele vai uma carga muito grande de manteiga. E a manteiga é uma gordura natural, né? Quando você joga água em cima de um tablete de manteiga, o que acontece com essa água? A água passa direto, até se a manteiga estiver mole, né? Então ela passa direto, a água não penetra nessa gordura. E a mesma coisa que acontece com o bolo espatulado com Burger Queen. Quando o Burger Queen tá ali, ó, no bolo gelado, né, tá todo espatuladinho, ele protege meu bolo lá dentro. Então, se vocês têm medo desse bolo estragar, ai meu Deus, 4 dias o bolo na geladeira, depois o cliente vai comer o bolo estragado. Não vai. Um bolo espatulado com Burger Queen tem uma validade muito mais longa do que qualquer outro bolo, tá bom? Eu tava rindo aqui do comentário da Márcia. Com licença, Fer, mas essa menina é uma deusa grega da culinária, maravilhosa. Obrigada. Ela é mesmo. Ai, obrigada. Ela sabe só um pouquinho só. Ai, o bolo de método espumoso, quando usado para fazer andares com caninho e base entre os andares, pode. Pode. Tá? Poder você pode. Se você fizer um bolo, né, aqueles bolos de andares mais baixinhos e estruturar com caninho e tudo mais, pode. Não vou falar para você que não pode, né? Bruna, você confia? Não confio. Não faço, tá? Não confio e não faço porque assim, ai, gente, é uma massa tão sensível que quando a gente bota recheio e bota isso de andar, é um negócio assim. Se a gente tem piripaque transportando bolo de massa manteigada, quem dirá bolo de método espumoso, tá? Então, assim, dá para fazer, tem muita gente que trabalha, claro, mas eu, Bruna, não me sinto segura. Se você se sente segura com isso, toca o barco, tá bom? Estão me perguntando aqui, você indicaria uma boa manteiga? Indico, tá? Eu indicaria sim, eu sempre indico uma boa manteiga para vocês, mas eu sempre falo isso. Eu vou te falar a marca da manteiga que eu gosto, só que eu moro em São Paulo, eu tenho acesso a uma marca de manteiga. Você que mora aí no Nordeste do país, às vezes a manteiga que eu uso aqui não chega. Então, vou te falar a marca que eu gosto, mas eu vou te falar também o caminho para você escolher uma boa manteiga, porque aí eu sempre gosto, gente, de deixar vocês agirem com as próprias pernas, tá? Para vocês tomarem as suas próprias decisões e saberem como tomar essa decisão. Ó, aqui em São Paulo, a minha manteiga preferida da vida inteira é Itambé, tá? Manteiga bem clarinha, bem saborosa, bem cheirosa. Depois eu consigo usar Batavo, La Sereníssima, Eleger, todas essas. Como que eu escolho uma boa manteiga, tá? Para colocar principalmente no meu Burger Queen. Quando a gente tá falando de massa manteigada, a gente consegue ser um pouquinho mais maleável, tá, gente? Mas o Burger Queen, como vai uma carga de manteiga muito alta, a gente precisa de uma baita de uma qualidade nessa manteiga, senão o nosso creme, ó, já era. Então, primeira coisa de tudo, quando você for escolher uma manteiga para fazer seu Burger Queen, você vai ver lá, ingredientes, só pode ter creme de leite pasteurizado. Se tiver mais alguma coisa, você já descarta, essa manteiga não vai ser legal para você, tá? Então, creme de leite pasteurizado. Segunda coisa, manteiga sem sal, tá? Manteiga com sal não fica legal em Burger Queen, gente, porque, como eu falei para vocês, uma carga muito grande de manteiga. Se você joga a manteiga com sal, mesmo tendo açúcar na receita, vai ficar um sabor bem esquisito. Depois, vou ver a cor dessa manteiga. A cor, ela impacta diretamente no resultado final do meu Burger Queen, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu queria é bem branco. Burger Queen, gente, nunca vai ser bem branco, tá? Nunca vai ser branco. Nunca vai ser, porque ele tem uma base de manteiga, mas ele é muito claro. E quanto mais clara for sua manteiga, melhor, tá? Depois, cheiro. Tem muita manteiga fedida no mercado. Quando eu digo fedida, é fedida mesmo, tá, gente? É cheiro de chulé. Horrorosa. Tá? Então, se abriu a manteiga, caiu para trás, você nem cogita colocar no seu bolo essa manteiga, pelo amor, ou no seu Burger Queen essa manteiga, tá? Não vai dar certo. E depois, sabor. Tem manteiga que tem aí um gostinho meio de ranço. Então, não é legal, tá? Só enquanto você toma um gole d'água.
Só dando informação pro pessoal, tô vendo bastante comentário. Ah, perdi a primeira aula, como eu faço? Ou não tô inscrito, como eu faço para assistir? Então, vou dar alguns caminhos. Primeiro, se você não está inscrito na Masterclass, vai na bio do Instagram. Então, só lembrando, a gente está ao vivo no Instagram, @CakeLoverBR, ou no YouTube, Bruna Rebelo Cake Lover. Sim. Na bio do Instagram ou no banner do YouTube, você consegue clicar no link e se inscrever para a Masterclass. Então, se inscreva lá, você vai conseguir assistir as aulas. A aula 1 foi pro ar ontem. Quem perdeu a aula 1, você tem alguns caminhos. Primeiro, a gente enviou por e-mail o link, colocou no Telegram o link e colocamos também no grupo do Facebook. Algum desses lugares você tem que achar. Se você não faz parte do grupo do Facebook ainda também, mandamos por e-mail e colocamos no Telegram. Então, entrem, a gente faz de tudo para vocês não ficar sem informação. Sim. Mas vocês têm que ajudar a ir para algum caminho desses gente, aí. Para algum lugar vocês têm que ir, tá? Exatamente. E a comunidade do Facebook tá muito legal. Ontem a gente colocou uma provinha, né, amor? Lá na comunidade do A gente Facebook, colocou um teste para vocês. na comunidade do Facebook tem um negócio lá que chama de unidades. Unidades é como se fossem módulos do curso. Então a gente criou algumas unidades, entra lá em unidades dentro da comunidade do Facebook, vai na unidade 1, lê tudo que está escrito, concluído. Unidade 2 e assim por diante. E a unidade 4, a gente colocou um quiz, é um teste. Para vocês fixarem o conhecimento. A gente vai fazer a mesma coisa para aula 2, para aula 3 e assim por diante que vai rolando. Então vamos colocar lá para a gente ir interagindo e vocês poderem passar. Vamos lá. Para a gente sempre. Eu vi algumas dúvidas rolando aí, gente. Tem gente me perguntando como que eu molho o bolo, com que calda, como que faz, que recheio. Tudo isso eu vou falar na aula de amanhã. Na aula 2. Na aula 2 da Masterclass do Bolo Perfeito. Ela vai ao ar amanhã às 19 horas. Então, tudo que for isso daí, a gente vai falar amanhã. Não vou ficar adiantando conteúdo para vocês, porque lá é uma aula, né? Eu não vou passar um pano aqui, sendo que vocês vão ter uma aula sobre isso amanhã, tá? Então, vamos lá falar sobre o que teve ontem, na aula de ontem. Eu vi algumas perguntas também falando para eu falar sobre o congelamento da massa crua, né? Se você, por exemplo, tem uma forma de bolo só, você pode pegar a sua massa e deixar na geladeira. Como que isso acontece, né? Gente, ó, quando uma massa vai fermento, esse fermento ele já começa a liberar os seus gases já quando ele entra em contato com o líquido na massa. Entrou ali em contato com o líquido na massa, ele já começa ali a liberar um pouquinho dos gases nesse fermento. Aí, quando a gente coloca essa massa de bolo dentro do forno quente, a gente tem a total expansão do fermento. Tá? Ele expande realmente com a temperatura mais alta, a partir de 60 graus ele já começa ali, ó, a liberar tudo que ele tem para crescer o bolo. Quando a gente pega essa massa crua e coloca na geladeira, a gente faz esse fermento tirar uma leve soneca. Por isso que eu falo para vocês que é somente 24 horas na geladeira, porque ele não tá totalmente adormecido, ele não tá naquele sono profundo, ele tá tirando uma soneca. Tá? Então, como ele está em contato com o líquido, ele continua reagindo, só que com pouquíssima força, porque ele está gelado, né? Ele está na geladeira. E aí você deixa ele lá na geladeira 24 horas, você consegue assar perfeitamente esse bolo depois. Eu nunca posso assar, gente, o bolo gelado, né? Nem congelado, nem gelado, e colocar ele no forno quente de uma vez, senão baita choque térmico você vai ter e você vai fazer esse bolo crescer absurdamente, ele vai ficar feio, sabe, com aqueles mega vulcões. Então eu tiro da geladeira, deixo lá quietinho em cima da minha bancada até ele atingir uma temperatura ambiente. Sempre que a gente está falando de temperatura ambiente é 19, 21 graus. Chegou nessa temperatura, eu asso o meu bolo. Como que eu vou congelar esse bolo? Quando a gente congela o bolo, a gente consegue fazer o fermento dormir. Eu congelei ele, tá muito gelado lá dentro, tá? Então eu faço ele dormir, então eu consigo deixar ele por mais tempo. E aí o que vai mandar nessa validade, se ele vai ficar 10 ou 90 dias, é a temperatura do seu congelador, tá? Não é nenhum tipo de produto que manda na validade dele congelado, e sim a temperatura do seu congelador. Tá? Então, uma temperatura que eu sei de cor aqui é que se seu freezer chega a menos 18 graus, você vai ter 90 dias de validade. Você vai pegar essa massa para descongelar super fácil, eu vou tirar do freezer e mandar para a geladeira. Ele vai descongelar dentro da geladeira, aí eu vou mandar para minha bancada, esperar ali perder um pouco do gelo dele e depois assar esse bolo. Gente, é um processo muito simples de fazer, só que a gente tem que estar atento sempre a essas temperaturas. A Aline está perguntando, posso congelar massa à base de óleo? Gente, pode congelar a massa que vocês quiserem.
tá? A única massa que a gente não congela crua são as massas de método espumoso. Gente, então a massa de método espumoso, eu uso da esmação dos ovos para o meu bolo crescer. Às vezes, né, algumas massas de método espumoso nem fermento vão, tá bom? Nem fermento vão. Então, se eu coloco na geladeira ou deixo uma massa de método espumoso demorando muito tempo para ser assada, ela vai perdendo a aeração, tá? Então, ela tem que ser imediatamente assada. O restante das massas vocês podem colocar refrigerado 24 horas, congelado por até 90 dias, do jeito que eu expliquei. Bruna, se não colocar a manteiga no merengue, tem algum problema? Gente, vamos lá. Você quer fazer merengue ou você quer fazer buttercream? São duas coisas totalmente diferentes. Mas acho legal explicar, porque às vezes vamos lá. Eu me confundia antes também quando falava. O Fê se confundia. É porque o buttercream, ele é um creme de manteiga. Ele pode ser feito com base de merengue. O que é o merengue? Merengue é clara de ovo batido com açúcar. Ele tem 3 tipos de métodos de preparo, né? A gente tem o merengue francês, que é o merengue batido com açúcar cru, não tem nenhum tipo de cocção. E é um merengue bem fraco, porque ele não tem estrutura nenhuma. Depois nós temos o merengue suíço, que a gente junta a clara com açúcar, leva ele no fogo até atingir uma certa temperatura, bate esse merengue até esfriar. E a gente tem o merengue italiano, que a gente faz uma calda de açúcar até atingir uma certa temperatura e verte essa calda de açúcar nas claras batidas e vai batendo até esfriar. Tá? O suíço e o italiano são os merengues mais firmes. Se eu quero, por exemplo, fazer um suspiro, que merengue que eu posso usar? Qualquer um dos 3. Né? Você pode usar, inclusive, o francês, que é o que não tem cocção, mas como ele vai para o forno, você pode assar esse merengue e fica ótimo, maravilhoso. E você pode usar os outros 2 também, tá bom? Uma pavlova, você pode usar qualquer método de preparo, sendo que o suíço e o italiano são sempre mais fortes. Macarrão, gente, o macarrão é feito com base de merengue. Que merengue? Ou suíço ou italiano, sempre os mais fortes. Então, assim, o merengue ele é uma base para outros preparos, ou então é ele. Ah, quero fazer um merengue para espatular um bolo. Vou fazer um merengue suíço ou um merengue italiano. Nunca o francês, tá, gente? Francês só serve se for pro forno, tá? Para assar suspiro. Nunca o francês para esse tipo de preparo. A gente não pode comer ovo cru. Não pode dar ovo cru para o nosso cliente comer, tá bom? E porque também a gente precisa derreter esse açúcar, né? E aí vou espatular um bolo de merengue, tá? Vou fazer um macarrão, aí é um preparo que vai um tipo de merengue. Então, merengue, ele é uma receita que pode ser usado para outras preparações. O buttercream, ele é isso, ele é uma preparação feita com base de merengue. Então, eu vou fazer um merengue suíço ou um merengue italiano, nunca um merengue francês, tá? E aí eu junto a minha manteiga e viro buttercream. Se eu não colocar manteiga no merengue, não é buttercream, é merengue, tá bom? E aí, a gente tem buttercream só de merengue, Bruna? Não, a gente tem também o buttercream francês, que muita gente, né, usa o gatilho do francês e acha que é um buttercream de merengue, mas não tá escrito merengue, só tá escrito buttercream francês. Ele é um buttercream feito com ovos inteiros, tá? E aí a gente cozinha esses ovos inteiros com uma calda de açúcar e coloca manteiga. Então, se eu não coloquei manteiga no meu merengue, eu tenho só um merengue. Eu não tenho um buttercream de merengue suíço, um buttercream de merengue italiano. Tá bom? Amor, uma pergunta que eu vi aqui surgindo algumas vezes foi: buttercream para calor, moro em Angola, por exemplo, aguenta, não aguenta? Como aguenta super bem. Aguenta super bem, gente. A gente tem aluno no Brasil e acho que no mundo inteiro, né? Inclusive a gente tem aluno de Angola, a gente tem aluno de Moçambique, a gente tem aluno de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos. Tem até aluno que não fala português, né, amor? Tem Chile, Paraguai. Gente, tem até aluno americano, tem aluno americano que não fala, que pega, coloca tudo no tradutor, a apostila no tradutor, fica olhando assim com a minha cara e faz o curso, né, amor? Exatamente. Então, gente, a gente tem aluno no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, em lugares quentes, tá? Nossa segunda região aí mais quente
Rio de Janeiro é onde a gente tem mais aluno. E o Rio de Janeiro é quente pra dedéu, gente. Eu não sei se vocês já foram pro Rio, mas eu já fui, eu passei mal lá. Acho que eu passei mais mal no Rio do que em Fortaleza. Mas enfim, é muito quente e a galera lá faz Burger Queen, que é uma beleza, tá bom? Pode fazer tranquilamente. Aí eu vou te indicar fazer o Burger Queen de merengue, tá? Ou de merengue suíço ou de merengue italiano. Eu não posso fazer o francês? Pode, tá? Você pode fazer o francês. Só que o francês, ele é um Burger Queen um pouco mais sensível. Ele tem uma carga de manteiga mais alta, tá? Ele não tem a firmeza do merengue. Então, você pode ter um pouco mais de dificuldade se você morar num lugar que é muito quente, igual a amiga de Angola falou que faz 38 graus. 38 graus, gente, é muito quente, né? Então, melhor eu ficar nos Burger Queens à base de merengue, que eles são mais fortes, tá? Mas podem fazer, que dá super certo, porque a gente tem retorno de muito aluno que faz e adoram, tá bom? Vamos lá. Tá, tô perguntando de temperatura. Já falamos, mexe aqui, amor. Gente, eu tô vendo muito algumas pessoas perguntando para falar de funções bem assim, Búzios, Rio de Janeiro, quente mais vento. Algumas pessoas me perguntando falar um pouco de funções de ovos. Gente, a gente teve uma live que a gente fez, ela já foi pro YouTube, essa live? Já. Foi uma live só falando de ovo. É 1 hora falando de É ovo. 1 hora falando de ovo. Depois procurem lá no YouTube. Mas os ovos, eles são responsáveis também pela estruturação da nossa massa, pela aeração da nossa massa. Então, junto com a farinha de trigo, o ovo que me traz essa estruturação, tá? Se não tem ovo, eu não tenho estrutura, né? Eu vou ter uma massa dura de farinha, tá? Então, eu preciso dos ovos. Quando a gente fala de métodos espumosos, quanto mais forte for o meu ovo, mais forte vai ser a minha massa. O que é um ovo forte? Gente, o ovo mais forte é um ovo caipira, tá? Ovo caipira, o bichinho, ó, ele dá uma espumada, ele tem uma estrutura muito mais incrível do que um ovo branco, tá bom? Então, o ovo caipira é um ovo mais forte, né? Um ovo ali, né, vitaminado. O bichinho é bom pra caramba. Amor, ó, a Mi Black tá perguntando, Bru, sobre massas. Tem uma receita de família que primeiro batemos a manteiga com açúcar, mas no final adicionamos clara em neve. É considerado uma massa de método espumoso ou amanteigada? É uma massa amanteigada, por mais que vá as claras de ovo batida, porque ela vai ser uma massa mais pesada, tá? Não vai ser uma massa super leve igual um chiffon, por exemplo. Não vai ser, né? Você sabe, né, que você deve conhecer a sua massa. Mas é uma massa mais amanteigada do que uma massa de método espumoso. Mas também não deve ser uma massa tão estruturada, igual uma massa amanteigada mesmo, tá? Se, por exemplo, você tirar esses ovos aerados, essas claras batidas, você vai ver uma diferença na massa, né? Legal. Sempre que eu falo para vocês de métodos, gente, de preparo de bolo, vocês podem pegar, por exemplo, uma receita, porque eu acho legal vocês irem para a cozinha e realmente testar as coisas para ver quais são os resultados. Vocês podem pegar uma receita e fazer dessa mesma receita um método cremoso, um método espumoso e um método por adição. Cada massa vai ser diferente uma das outras. Aí você vai entender o sentido do método de preparo. Qual a diferença entre massa chiffon e a base de óleo, gente? A massa à base de óleo, ela é uma massa por método de adição. Eu só misturo líquidos com secos. Então, ela é uma massa mais firme, mais estruturada. Mas, como tem óleo, né? Lembra que eu falei lá na aula de ontem? O óleo é uma gordura em estado líquido e, por isso, ele traz mais umidade para minha massa, tá? Então, eu tenho uma massa estruturada e mais úmida. Já o bolo chiffon, se for feito corretamente, porque tem gente que eu vejo aí, é massa chiffon, só que não é, massa firme pra caramba, no quilo lá não é massa chiffon, tá, gente? Massa chiffon é massa feita com o método espumoso, tá? É uma massa fofinha. O massa chiffon é um bolo nuvem, ele é tipo um pão de ló, só que mais gostoso. Então, o chiffon, ele vai óleo na composição, diferente do pão de ló. Pão de ló, às vezes, nem gordura vai, né? Então, ele vai óleo na composição, mas não é uma receita à base de óleo, ela é uma receita de método espumoso.
Ela vai óleo, porque vocês vão ver, quando vocês fizerem uma massa de chifão bem feita, vocês vão ver que é uma massa extremamente úmida. Ela é muito gostosa, tá? A massa do bolo pode ser com manteiga com sal? Pode. A do bolo A do pode. bolo pode, porque a carga de manteiga que vai no bolo ela é menor do que os outros ingredientes, né? Vai mais açúcar do que manteiga, vai mais farinha do que manteiga, vai mais leite do que manteiga, às vezes, né? Então, você pode usar sem problema nenhum. E normalmente as massas de bolo pedem um pouquinho de sal. E aí você vai tirar esse sal da receita e deixa só o sal da manteiga. A Maria de Fátima, ela não tá acertando a massa manteigada que ela tá fazendo. Não sei se ela é nossa aluna ou não. Ela tá falando, Bruna, me ajuda com a massa manteigada. Maria, se Não você sei. for nossa aluna, aproveita nosso suporte lá dentro da área de alunos do Hotmart, que a gente responde tudo em um dia útil. Tá? Então a gente vai te ajudar com certeza, assim, sem sombra de dúvida. Agora, se você não for minha aluna, não tem como eu te ajudar. Não tem como, né? A não ser se você assistir todo. Gente, se vocês assistirem todos os meus conteúdos e prestarem muita atenção nas minhas aulas, vocês já conseguem se ajudar, viu? Agora, esse suporte, né? Essa coisa de responder, de dar mais atenção, infelizmente a gente só consegue dar para os nossos alunos, porque é muita gente, a gente não dá conta. A Isadora tá falando, ó, tenho 16 anos e estou começando na confeitaria. Você acha que deveria esperar mais alguns anos para começar a vender? Tenho medo por causa da minha idade e ninguém compre. Isadora, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna que tem 13 anos, que ela vende o bolo dela a R$ 60 o quilo, sem a decoração. E ela tava falando, Bruna, eu acho que tá muito barato, o que você acha, né, que eu cobre e tal. E eu fiquei pensando, cara, ela tem essa idade e já tá vendendo bolo, já tá vendendo bem. Então não tem Tá? idade. Então, assim. gente, não tem idade. Se você tem um sabe produto fazer um bom legal. trabalho, putz, Ó, a gente faça. A gente tem o Gabriel. O Gabriel que tem quantos anos? 13 ou 14 anos. Agora ele deve estar mais velho, né? A gente não sabe. É que ele postou uma mensagem hoje É? no Facebook. Eu até curti a mensagem dele e tal. Eu acho que ele tá com 14 anos, se eu não me engano. Ele tinha acho que 12 ou 13 quando entrou na nossa turma. E tem a Vanessa também, que ela tem acho que 13 ou 14 anos. A Vanessa tem novinha também. vários, A gente tem vários alunos bem novinhos e que vários já estão alunos fazendo e mirins. vendendo bolo. Então, gente, vamos lá. Ó, eu vi uma pergunta aqui. Uma vez que tudo vai manteiga, como atender os veganos? Então, aí, gente, se vocês querem atender o pessoal vegano, vocês têm que procurar uma professora que só fala de veganos. Tá? Igual quando vocês querem um sem glúten, vocês têm que procurar um lugar que fale de sem glúten, tá? Aqui a Bruna fala realmente de bolo de maçã manteigada, de buttercream, tudo feito com manteiga. Eu não sei fazer essa linha vegana, tá? Então procurem aí algum mentor que ajudem vocês nessa parte, que assim como tem eu que ensino sobre isso, tem um monte de gente bacana que fala sobre produto vegano, de produto sem glúten. Gente, eu vi uma pergunta aqui, Gabri Pan, você me deixou até assustada. Meu Deus, eu cobro R$ 45 o quilo do bolo, eu sou de São Paulo. Por onde eu tô errando? Mulher, se você é de São Paulo, você tá errando muito, viu? Mas não sei que eu não sei, não dá pra falar. Eu não sei que tipo de produto você tem, né? Vamos lá. Exato. Mas em São Paulo, se você tiver um produto bem premium, né? O que eu digo para um produto premium? Uma massa manteigada, um belo buttercream, um recheio muito bacana, uma decoração muito legal. O céu é muito limite aqui pra gente em São Paulo. Graças a Deus a gente é muito privilegiado com o preço. Hoje, inclusive, a gente foi lá na maternidade assinar os documentos para o nascimento do Eloá e tal. E a gente parou numa padaria para comprar um suco. E a gente desceu na padaria, né? Pandemia, a gente tudo vazio, compramos lá nosso suco. E na vitrine da padaria tinha uns bolos, gente, mas olha... Foto até eu do tirei bolo, foto né, e eu postei nos stories, dava vontade de chorar. De chorar, sério. Aquele bolo, sabe aqueles bolos com chantilly rachado, de tão seco Era na feito geladeira? Com quê? A cobertura? Era chantilly. Chantilly. E aí eles jogam aquela geleia de brilho, aquele negócio horroroso, horroroso. Cara, R$ 63 o quilo de um bolo daquele. Um bolo feio que com certeza é feito com recheio pronto, né? Aqueles recheios que padaria compra bastante, né? De recheio pronto. Com chantilly que é só abrir a caixinha e bater. Com uma massa que não deve ser das melhores. Então, gente, olha o nível que a gente tem, né? Em São Paulo.
Cara, R$ 63 o quilo de um bolo De um bolo ruim. Bolo de horrível. qualidade ruim, Assim, né? tinha um que era unicórnio. O olho do unicórnio, coitado, tava um aqui e um aqui. Tava Tipo, bem tinha um espaço distante. desse tamanho no É, coitado do unicórnio. Eu falei, gente, que até o design tristeza. tava feio do Que bolo, né? tristeza esse bolo, que R$ 63 o quilo. Então, a gente aqui em São Paulo, claro que vai depender muito da região que você tá, que tipo de cliente que você trabalha, se você tem um produto mais simples, se você tem um produto premium, né? Vamos trabalhar nisso daí. R$ 45 o quilo é um bom preço para alguns tipos de bolos, mas se você trabalha já com bolo amanteigado, com buttercream, com tudo isso, com certeza é um preço que tá barato demais. É assim, acho que você tem que sempre entender como está o mercado ao seu redor, mas uma coisa que você não pode fazer é o seu preço baseado no concorrente ou baseado no mercado em si. Você tem que saber, conhecer como que tá as coisas, né? Lógico, mas o mais importante de tudo é você calcular o seu próprio custo. Aquele negócio de, pega o preço, multiplica por 3, é a maior furada que existe. Não entra nessa, é um barco furado. Ó, Raquel, R$ 45 o meu bolo caseiro e olha que eu sou do interior. Então, gente, assim, é complicado isso daí. A gente tem que realmente saber bem sobre preço. Eu, no meu começo, quando eu vendia bolo, olha o que eu fazia, né? Quando o Fernando não me ajudava ainda. Depois que o Fernando começou a me ajudar, abriu uma luz na minha vida. Eu pegava o preço e eu nem pegava o preço do meu concorrente direto, porque eu trabalhava em casa, né? Eu era uma empresa super pequena e eu queria pegar o preço da confeiteira lá do Itaim Bibi, que atendia um monte de casamento de rico. Eu falava, caramba, ela cobra R$ 300 o quilo do bolo e eu tô aqui cobrando 80. E eu queria me basear naquele. Gente, nunca que eu ia vender nenhum bolo, né? Eu tinha que pegar de acordo com a minha região, onde eu tava, aonde eu morava, que cliente que eu ia atender, que tipo de produto eu fazia e o meu nome, né? Gente, nome é uma coisa que as pessoas falam assim: ai, mas o fulano cobra R$ 50.000 o bolo dele. Cara, é o nome dele que tá lá, é a marca dele. Por que uma Ferrari custa tão caro? E um Fusca custa mais barato, né? Vamos ali, equiparar. É o nome, é o poder que aquilo lá traz. Então é totalmente diferente. A Bruna, que tinha 1.000 seguidores no Instagram lá atrás, que fazia uns bolos bem feinhos, com certeza não poderia cobrar o preço que a Bruna hoje pode cobrar. É que eu nem vendo bolo, mas se eu quiser cobrar, eu posso cobrar um preço mais caro. Então são coisas que contam. Não vão pegar uma coisa fora da sua realidade, igual eu queria fazer. Eu pegava coisas fora da minha realidade. Queria pegar, tipo, a confeiteira que mora lá, sei lá, em Brasília, ela cobra tanto. Meu, São Paulo, Brasília, às vezes não é o mesmo público, não sei. Você tem que se equiparar com o seu preço, tá? Exatamente. Colocar o seu preço na planilha, na ficha técnica, calcular o seu lucro, tá? É seu. Não se compara com preço de concorrente que você vai se lascar. E assim, duas dicas. Primeiro, se vocês estão perdidos, não sabem como calcular o preço, têm dúvidas, a minha primeira dica é olhe um vídeo nosso que tem no YouTube. No canal do YouTube tem um vídeo de calculando o preço do meu bolo, alguma coisa assim, que ele te dá uma dica, te dá um caminho de como calcular esse preço. Para os alunos que entrarem na turma, ou para as pessoas que já são nossos alunos de outros cursos e tudo mais, vocês fiquem tranquilos, fiquem em paz. Vocês recebem uma planilha que calcula tudo para você, basta você colocar a informação certa. Então você Sim. coloca suas despesas, seu faturamento, Lá tem a ficha você técnica, vai montar né? sua ficha técnica e ele vai te dar todo o preço do seu bolo. Qual que é o percentual de lucro que você vai ter. E uma coisa que eu sempre falo é, seja justo com você e com seu cliente. Não é justo você cobrar um preço absurdo e não é justo você cobrar um preço muito baixo e você ter ou não ter lucro e ter prejuízo. Então, acho que tem que ter um balanceamento. Acho que honestidade é tudo aí, né? A gente E tem que vocês ser. ficam tudo desesperadas. Você fala, às vezes o pessoal me manda mensagem, Bruna, mas meu concorrente, eu vendo a R$ 50 o quilo. Ele foi lá e baixou o dele para 30. O que eu faço? Não faz nada, né? Continua fazendo o seu, tá? E vamos parar, gente, com esse negócio de ficar seguindo o concorrente, porque a gente só se estrepa, tá bom? Exato. Vai seguir outras inspirações, longe de vocês. Esquece que tem concorrente, senão vocês ficam tudo passando ódio.
Sejam honestos com vocês mesmos. Sim. Não trabalhem de graça e não queira extorquir o cliente. Gente, isso daqui não é hobby, tá? Não é hobby. Confeitaria não é hobby. Isso daqui é nosso trabalho. A gente tem que cobrar por ele, cobrar nosso valor e o que é justo. Exatamente. Tá bom? E aí, o céu é o limite. Aí, Tenho às certeza vezes, que vocês vão fazer muito sucesso. Às vezes vocês pegam, por exemplo, vocês fazem bolo e fazem docinhos. Aí vocês vão fazer, sei lá, uma mesa de uma festa de casamento ou um aniversário num buffet, alguma coisa. Lógico, no pacote total, você tem uma flexibilidade para negociar. Para negociar. Assim como qualquer coisa comercial, é a vida. Você tem que estar preparado que o cliente, quanto maior o valor, ele sempre vai pedir um desconto. Então tenham alguma margem, 2, 3, 5% para negociar, Sim. Que faz parte também sempre, da vida. Sempre coloca. E o cliente, gente, sempre vai pedir desconto. Não adianta ficar bravo. E o A não cliente- ser que a pessoa fale. Se a pessoa falar pra você, nossa, mas tudo isso num bolinho, aí você já pode ficar com raiva, tá? Isso eu ficava puta. Nossa, tudo isso num bolinho. Ai, eu queria morrer. A Bruna negociava com os clientes por mensagem, às vezes. Eu não deixava nem me ligar. Aí o cliente falava pra ela alguma coisa nesse sentido. Nossa, mas tudo isso por um bolinho. Aí ela via brava pra caramba pra mim. Amor, olha isso. Olha o que o cliente falou pra mim. Aí, Olha essa pessoa muito legal, ó. Teve uma cliente que pediu um menos, deve ser um desconto, né? Aí eu indiquei outra pessoa que cobra mais em conta. Isso é ótimo, sabe por quê? Você vai lá, pega a pessoa que cobra bem baratinho, aí dá na mão do cliente. Aí o cliente vai lá e compra e se estrepa. Eu tive um monte de cliente que fez isso. Tive uma cliente que comprou na época um bolo número. E aí, sei lá, eu cobrei R$ 400 em 2 bolo número. Um número 30, R$ 400. Né? Tô chutando que eu nem lembro o preço. E aí ela foi lá e achou uma pessoa que fizesse os 2 bolos por R$ 100. E fez. Gente, essa cliente, ela me ligou no dia da festa, transtornada. Bruno, olha o que me entregaram, tenta me salvar, pelo amor de Deus, eu preciso de um bolo. Eu falei, olha, me perdoa, não tem como eu fazer um bolo desse agora. Me desculpa, né, da próxima vez eu tô aqui, mas dá até uma alegria por dentro. Antes da gente ir embora, acho que essa pergunta aqui é válida. Ó. No começo, vale dar bolos para amigos e família? Amanda, vamos lá. Você dar alguma coisa é um caminho totalmente sem fim, tá? Você começou a dar, já era. Né? Quando você tiver lá seu nome, sua carreira, eles vão continuar pedindo de graça. Então, assim, eu sempre falo que família e amigo não são clientes em potencial. Não são eles que eles vão indicar suas coisas, eles vão ser maravilhosos com você. Tá? Vão falar para meio mundo, né? O bolo da minha sobrinha é isso, isso e isso. Mas eles não são seus clientes em potencial, tá? Então, vamos pensar aí que o mais legal para quem está começando é rachar esse valor. Assim, é seu aniversário, você me paga os ingredientes e eu faço o seu bolo? E aí você vai continuar, né? Você vai testando, você vai aprendendo, só que você não tem esse tipo de custo. Pelo menos alguma coisa você cobre. Porque dar as coisas para a pessoa é um caminho totalmente sem volta. Mas aí eu vou só expandir um pouquinho mais a pergunta da Amanda. Mas, por exemplo, Amanda, se você quer introduzir o seu produto para possíveis clientes, aí é válido você fazer degustação, como a Bruna comentou no começo. Você fazer uma embalagem bonita, você ter algumas fatias de bolo para você fazer uma degustação no prédio. E a gente fazia um evento lá, a gente convidava o pessoal para ir, para o próprio pessoal do condomínio, ir lá no nosso apartamento e provar uma fatia de bolo. Mas a intenção era que eles provassem o bolo para conhecer o nosso trabalho. E para você vender. E futuramente fazer uma encomenda e tudo mais. A gente deixava isso bem claro. A gente está trabalhando com bolo, vem aqui degustar. E se vocês quiserem comprar. Então fazia isso no prédio, fazia isso com a vizinhança, pessoal que tem amigos no bairro. Então existem algumas alternativas aí. Porque, gente, quando a gente dá, né, fala assim, eu vou dar, acaba virando uma obrigação sua dar sempre. Então, daqui um ano, quando a sua agenda estiver lotada, alguém vai te ligar e vai falar, meu aniversário é sábado, eu quero o bolo assim, assim, assado. E aí não vai nem te falar de pagar.
E aí você vai ficar puta da vida. Mas porque você acostumou a pessoa desse jeito. Então não acostuma não. Aproveita aqui desde o começo. Ou então faz na sua casa, né? Faz pai, mãe, irmão ali. Não abre muito esse leque, porque senão você se ferra. A Joyce até comentou. Dar o bolo para parente é um caminho sem volta. Totalmente E sem o volta. risco de ainda falar mal, pô, deu bolinho, mas bem É ruimzinho, uma enorme. coisa assim, é enorme. Então, Ah, cautela, gente, tenha tenha cautela, tá bom? Vamos lá, amor? Senão a gente Vamos. fica aqui falando. Ó, eu ficaria um dia inteiro ouvindo vocês. Obrigada, Cleusa. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada pela companhia de vocês. E é isso. Beijos.